Hoje, quando se fala sobre o futuro do transporte público, é muito fácil a gente só imaginar os ônibus. Ônibus elétricos, ônibus com cheirinhos de novo, design moderno, veículos silenciosos, com ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi. E é um fato que toda a indústria e as cidades estão mudando. Mas existe uma coisa que sempre continua exatamente como sempre foi. Alguém precisa sentar ali na frente e dirigir. E aparentemente isso está se tornando um problema, entre aspas. Nos últimos anos, empresas e índices vêm relatando dificuldade para contratar e manter novos motoristas. E aí fica uma pergunta: por que que uma profissão tão importante para uma cidade está tendo cada vez mais dificuldade para encontrar quem queira trabalhar com isso? É o que veremos hoje. E talvez nesse vídeo eu consiga falar disso de uma forma diferente, pois durante muito tempo eu quis ser motorista de ônibus. E não era aquela vontade de criança que durava 2 semanas, pois mesmo que muitos falassem para mim, isso não dá futuro, vai estudar, você vai ganhar pouco, sai dessa. Mesmo assim, eu durante anos realmente considerei essa profissão para o meu futuro. Eu gosto de ônibus, e até hoje, quando eu entro em um ônibus e vejo alguém fazendo uma viagem inteira, enfrentando subidas e curvas, no comando de uma máquina moderna e futurista, eu continuo admirando esse trabalho. Mas, conforme fui conhecendo melhor a profissão, aquela vontade foi diminuindo. E não é porque eu deixei de gostar de ônibus. Foi porque eu comecei a olhar para o trabalho que existe por trás de tudo isso. A verdade é que o motorista não dirige apenas um ônibus. Quando a gente embarca, normalmente pensamos apenas no serviço que estamos recebendo. Queremos que o ônibus chegue, esteja vazio, saia no horário, não quebre e que o motorista dirija bem e nos leve em segurança para casa. Mas, para que tudo isso aconteça, existe uma pessoa ali carregando uma responsabilidade enorme. É ela que precisa conduzir um veículo que pesa toneladas e transporta centenas de pessoas. É ela que precisa lidar com trânsito, horários, passageiros, imprevistos e situações que simplesmente não estão no roteiro. E muitas vezes isso acontece durante horas, seja no horário de pico, de madrugada, aos fins de semana, nos feriados. E numa profissão que pode ser bastante desgastante no final das contas. Hoje, muito se ouve o discurso de falta mão de obra porque motorista ganha pouco. A realidade é muito mais complicada do que isso, porque em algumas regiões o salário pode ser até, entre aspas, decente, se você olhar à primeira vista. Mas salário não é a única coisa que faz alguém escolher uma profissão e se manter nela. Por trás de tudo isso tem também a jornada, escala, o tempo que se passa longe de casa, a pressão, o trânsito e até mesmo o risco de violência, infelizmente. E também a responsabilidade sobre o veículo e todos os passageiros. No final, não adianta olhar apenas para o número que aparece na conta bancária no fim do mês. É preciso olhar para o trabalho inteiro. Existe um aspecto que sempre me chama a atenção. Hoje se vê uma quantidade enorme de marketing em cima de novos ônibus. Olha aí o novo ônibus elétrico, olha o novo articulado verdinho, olha o ônibus de milhões de reais que está chegando, olha, o futuro chegou. E realmente, são veículos impressionantes. Mas basta abrir qualquer publicação sobre um ônibus novo nas redes sociais e quase sempre aparece alguém comentando: e a valorização do motorista? Porque aí mora uma contradição curiosa. Um ônibus pode custar milhões, pode ter a tecnologia de última geração, pode ter sistemas sofisticados, ar-condicionado, câmera, tomadas, glitter, nariz de palhaço, o que quer que seja.
Mas o profissional sentado ali na frente continua enfrentando problemas que existem desde antes de se pensar em ter um ônibus a bateria ou coisa assim. Nós modernizamos a máquina, mas será que se modernizou o trabalho de quem opera essa máquina? E isso fica mais evidente quando conversamos com quem de fato trabalha na área. Existem motoristas que relatam pressão constante, casos de agressões por passageiros, situações envolvendo acidentes e danos aos veículos que acabam gerando preocupação também para o trabalhador. E é aí que eu penso, você está colocando uma pessoa para conduzir um veículo que vale milhões de reais, transportando dezenas de passageiros durante horas por dia. Então essa pessoa precisa estar concentrada, descansada, precisa estar bem psicologicamente, precisa ter condições para trabalhar. Porque no final das contas, não existe a tecnologia que substitua completamente isso. Você pode colocar o ônibus mais moderno do mundo na rua. É muito provável que ainda vai precisar de alguém para conduzi-lo. E talvez seja aí que mora o problema. Quando a gente ouve que está faltando motorista, a reação mais comum é: ah, então é só contratar mais gente. Mas será que é tão simples? Existem sim pessoas capazes de exercer essa profissão. E existem pessoas que até gostariam de exercê-la, como eu e amigos que conheço. Mas quando essas pessoas colocam na balança tudo aquilo que a profissão exige e aquilo que ela te retorna em troca, talvez essas pessoas decidam procurar outra coisa. E isso é diferente de dizer que ninguém mais quer trabalhar. Talvez as pessoas simplesmente estejam escolhendo onde querem trabalhar. E se uma profissão essencial não consegue convencer gente o suficiente a entrar nela, talvez seja a hora de olhar para as condições que estão sendo oferecidas. E o passageiro também está nessa história, pois quando falamos de falta de mão de obra, não é apenas um problema do motorista e das empresas. Quando faltam profissionais, quem está no ponto de ônibus esperando também pode sentir. Uma viagem pode deixar de ser realizada, o intervalo de uma linha pode aumentar. Uma linha pode ter dificuldade para colocar todos os ônibus na rua. E quem está esperando no ponto não necessariamente vai saber que existe uma pessoa faltando naquela escala. Para o passageiro, existe apenas uma coisa: o ônibus não passou. E é justamente aí que uma questão trabalhista se transforma em um problema de mobilidade. E, apesar dos pontos que eu apresentei aqui, eu ainda admiro a profissão. E talvez essa seja a parte mais estranha para mim. Eu ainda gosto da profissão. Ainda fico olhando para um motorista conduzindo um articulado enorme e pensando: caramba, eu gostaria de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso em toda a rotina real, jornada, na responsabilidade, nas condições que eles são submetidos, eu já não tenho a mesma certeza que eu tinha alguns anos atrás. E talvez isso diga alguma coisa, porque se até eu e outras pessoas que gostam de ônibus, acompanham o setor e realmente admiram essa profissão, começam a pensar duas vezes antes de entrar nela, talvez exista aí um problema que vai muito além de simplesmente falta de gente. No final, a gente fala muito sobre os ônibus do futuro, eletrificação, novos motores, novas tecnologias, veículos modernos. E tudo isso é importante. Mas existe uma parte do transporte público que não aparece no marketing: o trabalhador. Porque, no fim das contas, não importa quanto seja moderno o ônibus, não importa quanto ele custou, não importa quantas telas, câmeras ou baterias ele tenha, alguém ainda precisa sentar ali na frente. E talvez a pergunta que deveríamos fazer não seja apenas como será o ônibus do futuro, mas também que tipo de trabalho estamos oferecendo para quem vai dirigir esse ônibus do futuro. Porque modernizar o transporte público não deveria significar apenas modernizar os veículos e fazer discursinho político eleitoreiro. Talvez seja também necessário modernizar a forma como tratamos
quem faz todos esses veículos, do mais antigo ao mais moderno, funcionarem. Já fechou logo a porta na cara dele, viu?